Olá, pessoal. Professor Vinícius aqui. E nós vamos fazer o nosso encontro, né, a nossa gravação para a revisão da disciplina de Saúde Coletiva e Epidemiologia. Então, eu percebi que vocês estão enviando os portfólios, conforme vocês vão me enviando, eu vou corrigindo. E quem ainda não viu lá o feedback, acessem a sua plataforma e olhem lá o feedback para vocês saberem o que vocês erraram e ainda tem tempo de vocês conseguir consertar e me devolver para ver se consegue melhorar um pouquinho a nota de vocês. Um outro recado que eu quero deixar com vocês é que eu coloquei lá na nossa plataforma acadêmica um jogo, tá? Que nada mais é do que uma atividade de revisão. Então, esse jogo tem 30 questões, essas questões são baseadas com as questões que vão cair na prova de vocês, né? Com as questões que estão aí cadastradas na plataforma. E vocês podem tentar fazer esse jogo quantas vezes vocês quiserem até o dia da prova. Então, eu liberei até com data mais para frente. E ele vale até 3 pontos extras, olha só, que dá 1,5 ponto para cada prova. Que não sei se vocês sabem que vocês fazem aí P1 e P2, né? Então, se você conseguir acertar todas as questões, você consegue aí, no total de pontos, que pode te ajudar com 1,5 ponto em uma prova e 1,5 ponto em outra prova. Isso é para ajudar vocês, para que vocês fiquem tranquilos, para que vocês não fiquem afobados nem nervosos por conta da prova de vocês, tá ok? O professor está aqui para auxiliar, para ajudar e para fazer com que vocês aprendam a matéria, com que vocês, principalmente na matéria de epidemiologia e saúde coletiva, que é fazer com que vocês visualizem, né, o mundo, as nossas cidades, os nossos convívios de maneira melhor, percebendo que nós podemos ter diferentes conceitos de saúde, que as pessoas precisam de saúde para ser felizes e que saúde não é só a ausência de doença. Então eu vou comentar aqui, né, algumas questões importantes para a prova, embora elas estejam abordadas também lá na nossa revisão, eu vou ir olhando algumas questões que eu sei que podem cair na nossa prova e vou comentando com vocês para que vocês possam depois aí ir lá e dar uma olhada nas nossas aulas, né, lá no PDF da aula e conferir, né, para ver se vocês estudaram isso mesmo ou não. Se tiver dúvida, tirar dúvida sobre o assunto para ficar melhor para vocês. E para as próximas disciplinas, vocês vão ver que vocês vão utilizar os nossos conteúdos na vida de vocês, né? Não é nem só na faculdade, é no dia a dia também. Então, a nossa disciplina fala bastante dos determinantes de saúde, né? E a gente precisa entender que os determinantes de saúde são fatores, né, sociais, econômicos, ambientais, que influenciam a nossa saúde. A gente não precisa ir longe, assim, para dizer, olha, eu não sei vocês, mas eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, fui impactado, né, de alguma forma, pelo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Porque essa questão social e econômica e ambiental que está ocorrendo lá acaba me deixando preocupado, me deixando um pouco para baixo. Né? É claro, a gente faz o que a gente pode fazer com doações e tal, mas a gente acaba ficando triste e isso afeta o meu estado de saúde. Então, os fatores, né, esses fatores determinantes, os determinantes sociais de saúde, eles vão incluir sempre fatores econômicos, sociais e ambientais que influenciam a nossa saúde. Então, é claro que como que os fatores econômicos podem afetar? A pessoa perdeu tudo, perdeu o emprego, e aí, primeiro, vai afetar o psicológico dela, depois vai afetar o emocional, pode até passar fome, então vai afetar a nutrição dessa pessoa, né? E ela pode ser acometida por várias outras doenças. Depois é importante a gente relembrar, né? Falar um pouco sobre as estratégias de saúde, sobre os princípios de saúde também. Então, por exemplo, a implementação de programas de educação e promoção de saúde para incentivar estilo de vida saudável e redução da exposição à poluição, né, que seria um exemplo aí de atividades preventivas na prevenção primária, né, que a gente dividiu lá tanto no nosso conteúdo do PDF, quanto na aula, na primeira aula que está gravada também, está disponível aí para vocês,
a gente dividiu as ações de prevenção em saúde em ações primárias, secundárias e terciárias. Então, as ações primárias são ações que a gente faz para impedir com que a pessoa tenha a doença, né? Então, são ações de prevenção e promoção à saúde. Então, por exemplo, a implementação de programas de educação e promoção em saúde, então a gente vai educar em saúde, então a gente vai contar para as pessoas, fazer campanhas dizendo, olha, faça atividade física, porque se você fizer atividade física, a chance de você ter diabetes é menor, a chance de você ter hipertensão é menor. Então é uma ação que a gente faz antes da pessoa ter a doença. Então, por isso é uma ação de prevenção em saúde. Então, tudo que for promoção em saúde e prevenção vai estar ligado aí a atividades, né, de prevenção primária. Já as ações de diagnóstico, né, elas estão ligadas às ações de prevenção secundária. Então, a gente faz diagnóstico de quem já tem a doença. Então, quem já tem a doença não dá mais para fazer a prevenção primária. Agora eu vou para a secundária porque eu vou diagnosticar. Eu descubro que a pessoa tem aquela doença e trato a doença em específico. Então, o diagnóstico e o tratamento específico para aquela doença são ações de prevenção secundária. Então, por exemplo, se a gente for lá para a praça da sua cidade, fazer teste de glicemia nas pessoas. Essa ação de fazer o teste de glicemia, nós estamos procurando pessoas que têm diabetes, então, ou que têm alteração aí na glicemia, né? Glicemia aumentada. A gente está procurando essas pessoas para diagnosticar o diabetes e para tratar essas pessoas. Então, são ações de prevenção secundária. O que são as ações de prevenção terciária? Ações de prevenção terciárias é o que a gente chama, por exemplo, de ações bônus, né? Do modo de dizer assim, ações que vão dar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, né? Mas que não estão diretamente ligadas ao diagnóstico da doença, porque ela já foi diagnosticada, já está na secundária, né? Já está em tratamento, mas a gente vai fazer algo melhor para ela, algo a mais. Então, o indivíduo que ele foi diagnosticado com diabetes, está fazendo tratamento, ou seja, recebendo medicamento, a insulina, seja lá o medicamento que ele está tomando para combater aí o diabetes. E aí a gente coloca essa pessoa para fazer atendimento psicológico, por exemplo, o atendimento psicológico não vai tratar diretamente o diabetes dela, mas diminuir a ansiedade e ter uma qualidade de vida melhor através do tratamento psicológico, né, das sessões de terapia, vai melhorar a qualidade de vida dela. Então é um bônus. Então são ações de prevenção terciária. É um indivíduo que ele sofre uma fratura no fêmur e aí ele vai ser encaminhado para o pronto-socorro, vai fazer raio-x e vai colocar gesso. Então, um raio-x é para diagnosticar que ele tem a fratura, né? O gesso e as ações ali é para fazer com que o braço dele cole novamente, fazer o tratamento. Então, ação secundária. Mas depois a gente pode colocar ele numa atividade de fisioterapia, por exemplo, para reabilitar ele mais rápido. Então, essa ação de reabilitação seria um exemplo de prevenção terciária. Então, é importante vocês focarem nisso, tá? Tem algumas questões relacionadas à prevenção primária, secundária e terciária. E, basicamente, nesses exemplos aqui que eu falei com vocês agora. Então, as iniciativas que vão estar envolvendo aí, ó, por exemplo, um projeto comunitário voltado para melhorar a saúde de um bairro com altas taxas de obesidade infantil. Então, olha só, um bairro tem altas taxas de obesidade infantil. Lembrando dos princípios de saúde coletiva, né, que a gente sempre vai trabalhar com integralidade, universalidade e equidade, o que a gente pode fazer, né, para diminuir essas taxas de obesidade infantil, né, de acordo com os princípios da saúde coletiva. A gente vai fazer programas educativos sobre nutrição, né, e atividades físicas nas escolas, né? A saúde coletiva, a própria lei do SUS, a Constituição fala que a gente tem que atender o indivíduo como um todo. Então, assim, eu não posso simplesmente querer dar medicamento para as crianças emagrecer, né? Eu tenho que ir lá na fonte, explicar para elas o que é uma alimentação saudável, a importância de atividade física. E se a gente conseguir fazer isso desde a escola, essas crianças serão, né, adultos provavelmente com menor chance de serem obesos. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui de alguma coisa que a gente não
Um exemplo básico aqui que às vezes o pessoal, na hora de responder a prova, pode ter dúvida. Se determinada cidade, por exemplo, ela tem altos índices de câncer de pele. Então, assim, ó, já tem altos índices de câncer de pele, né? E aí, que ações de prevenção secundária podem ser feitas para essa população? Lembrando que secundária envolve o diagnóstico e o tratamento diretamente. Então, um exemplo de ações de prevenção secundária para uma população dessa é a gente trabalhar diagnóstico de câncer, né? Então, fazer campanhas para que as pessoas detectem sinais, por exemplo, na pele, que parecem só sinais, mas que podem ser indícios de câncer, né? Fazer campanhas de diagnóstico, porque se a gente consegue diagnosticar, a gente vai conseguir tratar mais rápido e essa pessoa vai ter uma sobrevida melhor, essa pessoa vai ter a chance de cura aumentada, tá? Então, um exemplo de atenção aí, um exemplo de prevenção secundária é o diagnóstico, né, das doenças, que daí a gente faz o diagnóstico e já faz o tratamento. E aí um exemplo, professor, já de terciário, num caso desse, fez diagnóstico de câncer de pele e a pessoa está em tratamento, por exemplo, está fazendo quimioterapia ou radioterapia, e aí a gente sabe que essa pessoa vai ter algum problema nutricional e tal, porque dá muito vômito, diarreia, a gente pode colocar um nutricionista para acompanhar essa pessoa. O nutricionista não vai curar o câncer dela, mas o nutricionista vai ajudar muito essa pessoa com alimentação adequada para que durante o tratamento essa pessoa tenha uma vida melhor, né? Então aí seria uma ação de prevenção terciária. No caso do câncer ainda, professor, dá um exemplo desse caso do câncer aí, de que seria uma ação de prevenção primária nessa cidade, né? Uma ação de prevenção primária nessa cidade seria distribuir protetor solar para as pessoas. Aí é para as pessoas não terem o câncer. Ou fazer campanhas, né, também divulgando aí que a exposição ao sol pode levar ao câncer, em determinados horários, não ficar exposto, usar a camisa de manga comprida, usar protetor solar e assim por diante. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Da aula 1 já foi. Deixa eu ver a aula 2 agora, hein? Aula 2. Que tem na aula 2 que pode cair na prova? Na aula 2 a gente fala sobre o SUS, né? Fala sobre os princípios do SUS, de onde o SUS veio, para onde ele quer ir, né? Para onde a gente quer que ele vá, né? Então, principalmente lembrar no SUS que o SUS é regido, né, por princípios doutrinários, né, e princípios organizativos. Então, os princípios doutrinários é a integralidade, a equidade e a universalidade. Se eu estou dizendo que são princípios doutrinários, ele é a doutrina do SUS, o SUS precisa seguir isso, tá? E os princípios organizativos, como, por exemplo, participação social, regionalização, descentralização, são princípios que vão nos ajudar a operacionalizar o SUS e conseguindo atender os princípios de universalidade, equidade e integralidade, que são os princípios doutrinários. Então, nós partimos dos 3 princípios doutrinários, que é a doutrina do SUS, e aí nós temos os princípios organizacionais, que é para como eu consigo atender os princípios doutrinários, atendendo os organizacionais. Então, é a forma que a gente tem de atender a população. Tá? Então, os doutrinários equidade, integralidade e universalidade, e os organizativos participação social, descentralização, regionalização. E aí, fazendo aí, lembrando, né, dos conceitos, o que é o quê? Equidade é atender o indivíduo conforme a necessidade dele. Então, assim, se o indivíduo precisa de um transplante, e que esse transplante custa milhares de reais, milhões de reais, ele tem direito. Da mesma forma que o indivíduo que precisa só de um magnopirol, só de uma dipirona, ele também tem direito. Então, a equidade é dar mais para quem precisa de mais, né? É atender a todos, dar o que o indivíduo precisa.
né? Às vezes a gente fica pensando muito em igualdade. Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo, mas tem gente que precisa de mais e gente que não precisa de tanto assim. Tá? Então a equidade é um princípio muito importante no SUS. E a universalidade é o princípio que garante que o SUS estará em todos os locais para todas as pessoas brasileiras. Então, assim, o que garante que o SUS é direito de todos, em qualquer lugar, independente de raça, cor, de idade, de sexo, de classe social, todos os brasileiros têm direito de ser atendidos pelo SUS. Isso é garantido pelo princípio da universalidade. E o princípio da integralidade é o princípio que garante o atendimento integral, que não é só aquele atendimento curativo, não é só dar o remédio para a população, não é só fazer a cirurgia do indivíduo, é fazer ações de promoção de saúde, prevenção de saúde, educação em saúde, é fazer o atendimento integral do ser humano, tá? Porque se a gente deixar para atender ele só de forma curativa, é se a gente tivesse fazendo isso até hoje, que o SUS que vem, né, tirando essa questão de só tratar, né, e não prevenir e não educar, se a gente tivesse nisso aí, a nossa expectativa de vida ainda ia estar por volta de 50 anos, 40 e poucos anos, igual era aí nas décadas de 50 e 40, 50 e 60. Então a gente melhorou muito a expectativa de vida no Brasil, principalmente por conta das ações do SUS, né, que promovem a saúde, a educação em saúde, a prevenção em saúde, e não só efeitos curativos e cirúrgicos. Vamos ver na nossa revisão o que mais falta. Vigilância sanitária. Só lembrar assim, ó, gente, vigilância sanitária tem a função de fiscalizar, né, fiscalização de alimentos, medicamentos e serviços de saúde. Qualquer local que faz a produção e comércio de alimento, medicamento e qualquer tipo de serviço de saúde, ele está sujeito à fiscalização da vigilância sanitária. Ele precisa ter, principalmente, né, ele vai precisar ter, até para funcionar, ele vai precisar ter lá a licença sanitária, porque se ele trabalha com produtos que envolvem produção ou distribuição ou venda de alimentos, medicamentos e serviços de saúde, vigilância sanitária está aí para isso. Tá? Então, a vigilância não é só para hospitais, a vigilância não é só para restaurantes, a vigilância não é só para farmácia, ela é para tudo isso e mais um pouco. A vigilância cuida dos restaurantes, a vigilância cuida dos laboratórios de análises clínicas, as clínicas de estéticas, as clínicas de fisioterapia, as farmácias, os postos de coleta, estabelecimentos, por exemplo, se tem um estabelecimento penal que tem uma cozinha, né, e que nessa cozinha é produzido alimento para aqueles indivíduos que estão presos ali, a vigilância sanitária vai fazer fiscalização dessa cozinha, porque produz alimento para outras pessoas comerem, ou para vender, para comercializar, ou para, nesse caso, tá vendendo, né? Não é ali o cara que compra, que paga, o interno que paga, mas é o Estado que vai pagar. Então, acaba sendo comercializado também esse alimento. Então, é um exemplo. As cantinas de escola, os locais de cozinha de escola que faz merenda também são fiscalizados, porque é alguém fazendo comida para várias outras pessoas, e aí existe uma relação, né, de pessoa estar servindo outras pessoas. Por isso que não vai na nossa casa. Na nossa casa, a gente faz o almoço geralmente só pra gente, a gente e o pessoal da nossa casa ali. Se começar a vender quentinha, provavelmente a vigilância sanitária vai bater lá na porta da sua casa para fiscalizar a sua cozinha. É isso, da 2 foi, agora vamos ver a 3. 3. Na aula 3, nós falamos sobre epidemiologia. Tem que saber o conceito de epidemiologia, senão, né, não rola, e é muito de boa. Então, é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos estados de saúde em populações. Epidemiologia é muito importante, tá? Para saber de onde a doença veio, quais são os sintomas dela, qual é o agente causador dessa doença, como eu posso prevenir essa doença, como eu posso tratar essa doença. Então, a epidemiologia nos diz tudo isso, né? Então, ela foi muito utilizada aí principalmente agora aí no Covid, que teve aí a pandemia. Então a gente utilizou a epidemiologia para tudo e a gente usa para tudo no nosso dia a dia. Ela vai nos fazer encontrar alguns marcadores importantes, como taxa de mortalidade,
taxa de natalidade, né, incidência das doenças, morbidade das doenças. Então, a epidemiologia é tudo na nossa vida. Tem alguns Tem um pouquinho de história na nossa aula, né? Na nossa aula 3. Então, foquem um pouquinho nisso, né? Para saber lá o que o Jon Snow, né? Foi responsável. Ele foi responsável pela identificação da água contaminada, né? Como transmissora da cólera. Então, a galera morrendo de cólera, um monte de gente tendo cólera e ninguém nem sabia que era cólera. Só sabia que o pessoal estava morrendo. E aí ele que começou a observar que algumas pessoas que tomavam água de locais diferentes não tinham aquela doença. E aí surgiu, né, aí a teoria de que essa doença era as pessoas eram contaminadas através da água, e ele começou a pesquisar e estudar, e ele conseguiu comprovar que a cólera era transmitida pela água, e que se a gente fizesse o tratamento dessa água, por exemplo, ferver essa água, a pessoa não ia ter a doença. Então, a principal função dele, que foi a pesquisa mais interessante dele, foi que ele comprovou que a cólera é transmitida pela água contaminada. Hoje parece banal, mas para quando fez essa descoberta, nem sabia que existia vírus e bactérias causando doença. Então, ele foi um cara muito importante aí na epidemiologia e na saúde pública como um todo. É, é, é importante a gente lembrar, né, das taxas. Então, tipo assim, o que a gente pode utilizar, por exemplo, como um indicador de epidemiologia numa sociedade? A gente pode utilizar taxa de mortalidade, a gente para saber, né, como que é a taxa de mortalidade naquela população. Se é uma taxa de mortalidade alta, provavelmente a expectativa de vida dessa população não vai ser alta, e a gente consegue avaliar aí epidemiologicamente falando do que essas pessoas estão morrendo, né, para entender como que está ocorrendo. Posso utilizar também taxa de natalidade para saber, né, como que está a fertilidade ali daquela população, se essa expectativa de crescimento ou não dessa população, né, se essa taxa de natalidade é alta, mas a mortalidade infantil também é alta, e o que a epidemiologia vai nos ajudar a entender o que está acontecendo e como a gente pode resolver esse problema. Né? São alguns indicadores aí de saúde que são muito importantes. Taxa de mortalidade é um deles, taxa de natalidade também. Lembrar para que serve, por exemplo, lá o risco relativo, né, na aula 5 a gente fala sobre o famoso RR. Então, o RR ele funciona para comparar o risco da doença entre os grupos, né, com e sem exposição. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma população que está lá já no hospital do câncer, com câncer de pulmão, e aí eu quero qual que vai ser aí o risco desses indivíduos, por exemplo, que já foram acometidos por essa doença. Vai lá, quem fumava e quem não fumava dessa galera. Que daí eu consigo saber assim, olha, se fumar é uma exposição, né, maior ao risco do câncer. Então, o RR, que é o risco relativo, ele tem a função nos estudos epidemiológicos de comparar o risco de doença entre grupos com e sem exposição específica. Então, por exemplo, agora está tendo aí a moda é o cigarro eletrônico. Né? A gente pode comparar pessoas que usam cigarro eletrônico e pessoas que não usam, e aí saber se o cigarro eletrônico é um risco para doenças respiratórias ou não. Então, a gente iria utilizar o RR para conseguir, né, o risco relativo, para saber qual o risco de usar o cigarro eletrônico para a pessoa desenvolver doença respiratória. Com certeza, a gente ia chegar a um risco alto e a gente já sabe, na verdade, que traz aí aumento do risco de doença respiratória, muito parecido com o cigarro convencional. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. Uhum. Não pode deixar de falar, né? Sobre a característica do estudo de corte. Então, tem o estudo de corte também. Para que ele serve? Para que a gente utiliza um estudo de corte? Ele serve para o acompanhamento de um grupo de pessoas ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente quer fazer o acompanhamento das pessoas que fazem atividade física desde a adolescência até a fase adulta, eu vou utilizar um estudo de corte. É que ele vai nos ajudar a fazer o acompanhamento dessas pessoas e aí entender
se elas têm maior risco de obesidade, por exemplo, se têm maior risco de diabetes, de hipertensão, ou seja, fazer o estudo que a gente quiser, desde que, se a gente vai fazer o acompanhamento de um grupo de pessoas ao longo do tempo, eu vou utilizar um estudo de corte. Vamos na aula 4. Aula 4. Na aula 4, a gente fala de doenças emergentes e reemergentes. Eu acho relativamente fácil, bem tranquilo. Então, as doenças emergentes são doenças que surgem com, né, elas vão surgir com um impacto significativo e tem potencial de causar sequelas, sequelas graves na população. Então, muitas vezes, ela pode não ter um risco de morte muito forte, mas tem um risco aí muito grande de sequela, né? Como, por exemplo, a gente teve aí no Brasil, antes da vacinação, a paralisia infantil, né, causada aí pela poliomielite. Então, deixa sequelas para a vida inteira, né, na população. Então, é um exemplo aí de uma doença emergente quando ela surgiu. E as doenças reemergentes, o que são? São doenças que reaparecem, né, após um período de declínio significativo. Por exemplo, se a galera parar mesmo aí de que nem está diminuindo a vacinação de poliomielite, provavelmente a gente vai ter aí a paralisia infantil reemergindo, voltando aí a acometer as nossas crianças aí, causando problemas seríssimos de saúde pública. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa. Estou olhando aqui também as questões. Então a gente falou sobre os métodos também de diagnóstico, né? Então lembrem assim, pessoal, sempre que a gente colocar que foi utilizado um método de PCR, né? PCR é o método onde a gente amplifica, multiplica a polimerase, que é uma enzima que tem, né, aí durante a replicação dos vírus aí, por exemplo. E aí, esse é um teste, assim, é o padrão ouro para fazer diagnóstico, por exemplo, de COVID, para fazer diagnóstico de HIV, porque a gente vai pegar o material genético do agente causador da doença, multiplicar ele e aí, se tem material genético, tem o agente causador da doença. Tá? Então, o PCR é o principal, né, a principal via aí de diagnóstico, né, da COVID-19. A gente até pode fazer triagem com testes rápidos, mas triagem, não é diagnóstico, é só ter, assim, conseguir trazer essas pessoas para fazer o teste confirmatório, que seria o PCR. Então, para diagnóstico, a gente vai fazer com o PCR. A gente falou um pouquinho sobre sífilis, né? A sífilis é causada por uma bactéria, essa bactéria se chama Treponema pallidum. Isso aí é de boa também. O contato da sífilis é principalmente sexual, porque ela é uma infecção sexualmente transmissível e uma das mais presentes aí na população brasileira. Dá para fazer contaminação via sanguínea e outras vias? Tá sim, mas a principal via de contaminação da sífilis é sexual. Dá para ter sífilis através, por exemplo, de consumo de alimentos contaminados? A gente não tem esse tipo de relato, tá? Então, fiquem ligados nisso, né? A principal via de transmissão, né, de infecção aí da sífilis é contato sexual. Ela é uma IST. Eu antigamente chamava de DST. Aí a gente falou também sobre o diagnóstico de sífilis, né? Então, a gente tem alguns testes que são utilizados para diagnóstico, outros para acompanhamento. Então, tem alguns testes que podem ser utilizados para monitorar o tratamento da doença, que é um exemplo dos testes não treponêmicos. Então, a gente utiliza esses testes para saber como que o indivíduo está evoluindo no tratamento, ou seja, se está diminuindo, né, a carga bacteriana aí desse indivíduo. Então, os testes não treponêmicos são os indicados para monitorar aí o tratamento das pessoas. Porque tem os testes treponêmicos também, mas os treponêmicos é utilizado para diagnóstico, tá? E não são utilizados aí para o acompanhamento de tratamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A 4 é bem de boa. Só isso. Bom, galera, é isso que eu tinha aí para deixar para vocês como uma revisão, né, do nosso encontro. Eu espero que a gente se encontre em outra disciplina. Se não encontrar em outra disciplina, que a gente se encontre na vida como profissionais da área de saúde. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa disciplina. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês têm o meu e-mail e podem entrar em contato. Eu desejo uma excelente, né, um excelente resto aí de semana. Hoje é quarta-feira, metade da semana já.
e que vocês sejam felizes aí na vida de vocês, principalmente. Um abraço, fiquem com Deus.